Salmo de número 56. Salmo de número 56. Quero aqui parabenizar a Igreja Batista Vila Gustavo pela maturidade cristã diante das bandeiras políticas. Vocês estão de nota 10. Em momento algum, essas bandeiras partidárias gerou um desconforto para nós. Isso é muito bacana. Isso mostra respeito, isso mostra maturidade, isso demonstra que realmente nós sabemos quem é a nossa esperança. Eu falo isso porque em algumas determinadas igrejas, alguns irmãos foram excluídos por externar a sua opinião política. Graças a Deus, na Igreja Batista Vila Gustavo, nós não somos da direita, não somos da esquerda, nós somos do meio. Amém? Quem votou na direita, beleza. Quem votou na esquerda, beleza. Parabéns, você exerceu a sua cidadania. Mas graças a Deus, porque nós não entramos em conflitos nesse aspecto. Amém? Salmo número 56. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: ó Deus, compadece-te de mim, pois há homens que me pressionam e oprimem, atacando-me todo dia. Meus inimigos me pressionam o dia todo, pois são muitos os que me atacam com arrogância. Mas quando eu estiver com medo, está escrito o quê? Quando eu estiver com medo, confiarei. Diga, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu ouvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me poderá fazer mortal ou homem? Versículo 5. Todos os dias minhas palavras só inventam maldade contra mim. Que salmo maravilhoso, irmãos. Olha a aflição do salmista. Olha a aflição do salmista. Ajuntam-se, escondem-se, espiam meus passos, como se ele estivesse aguardando a minha morte. Deixarás que eles escapem da sua culpa? O salmista agora está interrogando o Criador. Deixarás, Senhor, que eles escapem da sua culpa? Ó Deus, derruba os povos da tua ira. Tu contas as minhas aflições, põe minhas lágrimas no teu odre. Que coisa linda! Tu contas minhas aflições, põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? No dia em que eu te invocar, meus inimigos retrocederão. Estou certo de que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu ouvo, no Senhor, cuja palavra eu ouvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer mortal? Ó Deus, cumprirei os votos que fiz. Eu te oferecerei ações de graças, pois livraste minha vida da morte e meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz do dia. Amém? Amém. Que salmo maravilhoso! Que salmo tremendo, oportuno, contextualizado para nós hoje. Confie em Deus apesar do medo. O medo, ele não pode ser descartado das nossas vidas. O medo é importante. Agora, é óbvio que em alguns momentos o medo ele paralisa. O medo ele nos paralisa. Mas o homem não pode viver sem ter medo. Imagine um motorista dirigindo na ferrovia sem medo. Vai colocar 180 no quadro. A gente já tem medo de altura?
A gente deve ter medo da violência, a gente deve ter medo da morte. Então, uma sociedade sem medo é uma sociedade louca. Porque todo mundo ia fazer o que vem na cabeça. O medo, ele nos ajuda em outros aspectos. Em outros aspectos, o medo nos paralisa. Vou citar um exemplo para você. Tem pessoas que têm um chamado para a liderança, mas elas têm medo de exercer a liderança. Nesse aspecto, o medo prejudica, porque paralisa. Liderar é um fardo que os tolos brigam para carregar. Liderar tem que ser vocação. Eu costumo dizer que um líder espiritual, ele é um artista, é uma celebridade, só que é sem grana, porque ele é uma pessoa pública. Por mais que você explique que é ser humano, as pessoas vão entender que você é ser humano, mas ela vai entender, mas vai cobrar de você o comportamento de liderança. Talvez tem coisas que você vai fazer que não é pecado, mas eu não vou fazer, mesmo não sendo pecado. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Você se torna uma pessoa pública. E às vezes tem algumas pessoas que Deus chamou para a liderança, mas elas não vão exercer a liderança porque elas têm medo da responsabilidade de se tornar uma pessoa pública, de compreender todos, mas quando falha, todos não vão compreender. Então, nesse aspecto, o medo paralisa. Nós falamos no domingo passado sobre a importância de despertar o dom. Paulo, orientando Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo precisou ser encorajado, porque alguma coisa talvez estava ali sucumbindo Timóteo para que ele deixasse fluir o dom. O medo. Se ele não for administrado com sabedoria, ele paralisa. Às vezes Deus pode estar chamando você para uma tarefa, para uma missão, pregar a palavra, ir para o campo missionário, evangelizar alguém, mas você tem medo, e esse medo paralisa. Esse é o medo que prejudica. Esse é o medo que gera um dano para o seu crescimento espiritual. Por isso que quando você é chamado por Deus, você tem que entender que é entre você e Deus. Não é entre você e as pessoas. É entre você e Deus. Mas mesmo com medo, mesmo sendo tomado pelo medo, confie em Deus. Ainda com medo, ainda com as pernas tremendo, confie em Deus. Uma certa ocasião, o pai de família chegou contra os discípulos de Cristo. Ele disse assim: olha, meu filho, o demônio pega ele, joga no fogo, joga na água, quer matar meu filho, mas eu levei ele para os teus discípulos e eles não resolveram. Aquilo é uma acusação terrível. Eu não levei para qualquer pessoa, eu levei para os teus alunos, e os teus alunos, que você é professor deles, não resolveu o meu problema. Aí Jesus olha e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei? Traz o menino aqui. E ali ele resolve o problema daquele garoto. A Bíblia diz que em particular os discípulos vai até Jesus e pergunta: mestre, por que a gente não conseguiu? Aí Jesus fala: porque vocês, se tivessem fé como o tamanho de um grão de mostarda, você transportaria os montes. Mas essa casta só sai com jejum e oração. Existem demônios e demônios. Existem demônios que é jejum e oração. Uma das grandes falhas da igreja nesses últimos tempos é subestimar o diabo. Achar que você tem que dirigir a igreja por base da razão. Eu não preciso morar em um monte muito alto para que Deus traga para mim uma revelação, para eu ter convicção que o diabo não queria que você estivesse aqui. Porque você não está aqui para ver homens, você está aqui para prestar um culto a Deus. Amém. Eu não tenho dúvida que o diabo queria a porta dessa igreja fechada, como de outras igrejas também fechada. Então, quando nós passamos por adversidade, a primeira coisa que nós temos que olhar é para Deus, porque estamos lidando com questões espirituais. Mas o medo vem, claro que vem, a perna
mas ainda assim, confie em Deus. Precisamos confiar em Deus. Eu não posso confiar em Deus por você. Você não pode confiar em Deus por mim. Mas você precisa confiar no Deus que você serve. Independentemente das circunstâncias. Quando naquele momento Jesus chegou e perguntou: você crê que eu posso mudar a história? Você crê que eu posso realizar um milagre? Eu creio, Senhor. Aquele pai falou: eu creio. Que coisa linda. Eu creio. Mas ao mesmo tempo que ele falou assim, eu creio, ele também disse, ajuda na minha incredulidade. Olha que contradição. Você crê ou você não crê? Porque às vezes você crê também assim. Às vezes você ora e diz, Senhor, eu confio em Ti, mas no fundo do seu coração há uma dúvida, há uma insegurança, há uma incerteza. É o que esse pai falou, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Quando você fala isso, dizendo, eu sei que o Senhor pode, mas eu não tenho uma fé suficiente para que o Senhor possa operar. Ainda não creio, faz o que o Senhor pode fazer, porque o Senhor depende da minha fé, Tu és Deus. Senhor, eu não tenho uma fé suficiente e estou me rendendo aos Seus pés. Faz um milagre. Faz um milagre. E aqui o salmista está diante de um contexto de perseguição. O salmista está aqui diante de um contexto de alguém está torcendo para que ele escorregue e caia. Ó Deus, compadece-te de mim, pois há homens que me pressionam e oprimem, atacando-me todo dia. Nós precisamos entender que não tem como você viver uma vida cristã na tranquilidade. Sempre você vai se deparar com adversidades, com conflitos, circunstâncias, ocasiões que vai tentar tirar você do foco, para que você se perca no meio dessa caminhada, no meio da trajetória. Mas a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, com base nesse texto que nós lemos, Salmo de número 56, a primeira coisa, ore a Deus e conte o problema. Ore a Deus e conte o problema. Nós vivemos uma dificuldade que a gente às vezes busca dar satisfação para as pessoas. E perdemos o foco. Queremos mostrar que somos espirituais. Queremos mostrar que estamos bem espiritualmente. Queremos mostrar que conhecemos a Escritura. Queremos mostrar que temos capacidade. E isso, eu costumo dizer que isso é uma síndrome da vaidade da sociedade. Porque vivemos uma sociedade que a todo tempo tenta provar alguma coisa. As redes sociais se digam. As pessoas sentem necessidade de expor o que come, de expor o que investe. Claro, você pode tirar uma foto com sua família, não, nada contra isso. Mas eu não estou falando nesse aspecto. Então eu fui ao cinema, tirei uma foto com a minha família, eu estou errado? Não, fica tranquilo. Não estou falando de você, eu estou falando de pessoas que têm que expor tudo que faz para provar para a sociedade que ela é importante. Pessoas que dependem de uma curtida, de um like, para poder mostrar quem ela é, que ela é importante. E o salmista ele não pega o caminho da sociedade. O salmista ele conta o problema para Deus. Primeiro ele vai conversar com Deus. Primeiro ele entra em particular, e em particular ele abre o coração dele para Deus. Porque Deus é o único que pode resolver o nosso problema. Às vezes Deus usa pessoas para resolver os nossos problemas, mas precisamos confiar em Deus. Precisamos ter essa convicção do Deus que nós servimos. Amém. E você se aproximar de Deus em oração e contar para Ele seus problemas, aquilo que lhe aflige, aquilo que lhe atormenta, aquilo que lhe angustia, aquilo que te tira do chão, aquilo que mexe com você, porque se você é igual a mim, ser humano, você tem medo.
levar pessoas e traz desespero. Porque você tem que ter fé que tudo que acontece na sua vida, Deus está no controle de tudo na sua vida. Amém. Aleluia. Eu não creio que eu estou aqui porque não tinha ninguém para estar aqui. Deus tem uma direção para nós. Caso contrário, eu vou dizer, não, mas eu estou ali pastoreando a igreja porque não tem ninguém. Porque uma estrela gospel não quis ir pastorear. Não! Deus pega os que não são para confundir os que são. Deus pega os fracos para confundir os fortes. E às vezes nós estamos na posição de fracos, daqueles que não são, mas Deus quer os que não são para confundir os que são. Porque quem não é, quando Deus faz um milagre, quem não é diz, eu não tinha capacidade alguma, só tem uma resposta, foi Deus. A gente não confia em nós. Se o grupo de louvor entender que tudo flui porque eles são bons, perdeu. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas quando o grupo se coloca na dependência, Deus assume o controle. Se o pregador entender que ele é bom, perdeu. Certa feita um pregador foi pregar e não saiu nada. Deu branco nele. Não saiu nada. E quando ele desceu do púlpito, um irmão chegou consolando ele foi desabafar com o irmão, ele não entendeu, estudou, gravou, riscou. Aí o irmão disse para ele assim, se você subisse no púlpito com essa postura que você desceu, Deus iria usar você. Tem um irmão chamado Abijailton, pregador, evangelista, lá da Bahia. Ele sempre diz assim para mim, Emerson, quando você for pregar, ele fala quando você, mas conversando com vários irmãos, quando você for pregar, e a sua mão não tremer, e o coração não bater, se perdeu. Autoconfiança. Mas quando você assume com medo, é temor a Deus. Você consegue imaginar que cada um de vocês que está de frente para mim tem uma necessidade que eu não sei? Você consegue imaginar que cada um de vocês tem uma área da sua vida que eu não posso tocar? E que você saiu da sua casa e veio para essa casa de oração, não para me ver, eu tenho certeza disso, porque eu sou horroroso, sou bonito para minha esposa, na volta só para ela. Mas você quer ouvir uma palavra de Deus. E o pregador tem que alimentar todos que estão naquele ambiente, porque você não veio aqui brincar, você poderia estar em outro lugar, mas você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus, para alimentar a sua alma, para amanhã você saber fazer uso dessa palavra. Amém. Amém. Como é que o pregador vai confiar na força do braço? É com temor e tremor. Porque a igreja não tem dono. A igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro. O bom pastor é Jesus, o Cristo, que ele deu a vida por mim e por você. E ele está disposto a guerrear pela igreja dele. Não só Vila Gustavo, mas eu vivi a igreja espalhada na superfície do planeta Terra. Mas o salmista entendeu isso. E o salmista, ele busca a Deus. Ele vai até Deus, para que Deus resolva os seus problemas. Hoje nós encontramos líderes que estão tentando fazer o papel de Deus. Líderes que querem até opinar se a ovelha deve casar com um ou com outro. Eu tenho que procurar o meu pastor. Se o meu pastor não abençoar meu casamento, vai dar tudo errado. Eu vou procurar o meu pastor para saber se eu compro uma casa ou se eu compro um apartamento, porque se o meu pastor não me orientar, vai dar tudo errado. Eu comprei um carro, tenho que levar para o meu pastor, porque se o meu pastor não orar pelo meu carro, vai dar tudo errado. Não é verdade. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem.
Mas nós precisamos entender isso e partir para a prática. Precisamos entender isso e partir para a prática. E confiar em Deus. Mesmo com medo, mesmo temendo, mesmo com as pernas balançando, confie em Deus. Amém, Deus. E às vezes nós ficamos desabafando com pessoas, abrindo nosso coração para pessoas. Tem pessoas que usam as redes sociais para desabafar, pelo contrário, só expõe mais. Só expõe mais. Confie em Deus. Emerson, o que você quer dizer com isso? Confie em Deus. Eu quero dizer que você tem que orar. Você precisa ter o seu momento de oração. Você precisa ter o seu momento de segredo com Deus. E quem é casado, a mulher não pode participar. E quem está namorando, a namorada, o namorado não pode participar. Em outros momentos, outras orações vão participar. Mas tem oração que é você e Deus. É você na terra e Deus no céu. E depois Deus na terra junto com você. O salmista está dizendo que estavam pressionando ele de todos os lados. O salmista está dizendo que estavam oprimindo ele por todos os lados. O salmista está dizendo que estavam torcendo para que ele escorregasse, caísse, tropeçasse e que desse tudo errado na sua vida. Mas ele não chegou para um, ele não chegou para outro, ele foi e disse: Deus, ó Deus, compadece-te de mim. Compadece-te de mim. A Bíblia diz que como um ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, para onde ele quer ele inclina. É Deus que move os corações. É Deus que abre as portas. É Deus também que fecha as portas. E nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos apresentar as nossas causas ao Senhor. E às vezes nós falamos com um, falamos com o outro, buscamos respostas em todos os meios, e Deus está lá, só aguardando você chegar lá e dialogar com Ele. Abre o seu coração. Diga que está fraco. Deus vai se escandalizar. O Espírito Santo vem vai se estar fraco. Diga que está fraco. Diga que está com medo. Diga que não quer mais orar. Diga que está sendo tentado. Diga que quer ceder à tentação. Diga: Deus, estou sendo tentado. Estou tendo prazer nessa tentação. E estou a um passo de ceder à tentação. Inclusive nesse momento que estou orando e pensando na tentação. Mas diga para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu fui ofendido, me ofenderam. E eu quero pagar com a mesma moeda. Eu estou tomado pela ira, meu coração está tomado pela ira, o meu coração está sendo tomado pelo ódio, Senhor. Diga para Ele. Diga para Ele. Apesar do medo, confie em Deus. Diga para Ele o que você sente, por isso que ninguém pode ouvir. Diga para Ele que está no seu coração. Porque a gente não pode encobrir o problema. A gente não pode ficar protelando, procrastinando, porque a conta chega. A conta chega. Por isso que é importante a gente ter essa abertura. Como é que eu digo que sirvo a Deus há tanto tempo, eu tenho vergonha de conversar com Deus? Vergonha de conversar com Deus. Sabe aquela oração que o salmista faz? Senhor, estão querendo me derrubar. Estão me oprimindo de todos os lados. Ninguém está ouvindo essa oração. Mas quem pode resolver está ouvindo a oração. Estou sendo pressionado. Quem pode resolver está ouvindo a oração. Essa foi a confiança do salmista. E ai do homem que tem que se levantar contra Deus. Aí é ele Deus. É como se fosse uma moto de 50 cilindradas querer bater de frente com uma carreta. O homem é uma motinha de 50 cilindradas. Deus é a carreta. O Todo-Poderoso, que criou o céu e que criou a terra, e que disse: haja luz e houve luz, e que disse: haja separação entre luz e trevas e houve separação.
Mas às vezes nós não oramos. Às vezes nós oramos aquela oração relâmpago. Obrigado, Senhor, por fazer amém. Oração relâmpago. Mas às vezes é bom você bater aquele papo com Deus, como seu amigo, como alguém que você confia. Você já experimentou isso? Tem que estar de joelho, não esquece a posição, tá? Esquece a posição corporal. Foca no diálogo. Quando teve irmão falou, mas não pode ler a Bíblia sem camisa. Eu digo, ele te inventa um bocado de coisa. Eu digo, cara, não esquece que a mão estava descrita e Deus passava no jardim, tá? A maldade está em nós, Deus é tudo. A maldade está em nós. Deus é santo. Ore sentado, ore deitado, ore de joelhos, ore. Mas fala um papo com Deus, diga, Senhor, eu precisava me abrir mão. Tem sido difícil para mim perseverar na fé. Algo leve, sem ensaio, sem maquiagem, sem enfeite. Senhor, está difícil. O mal está tentando brotar no coração, mas está difícil. Mas eu confio no Senhor. Faz aquilo que eu posso fazer, me ajuda, conduz. Conduz a minha vida. Tem aquele ditado que diz assim: quem tem telhado de vidro não atira a pedra no telhado do outro. Na caminhada cristã, a gente aprende que você opina muito a respeito do outro quando você não vive a experiência do outro. Mas quantos pais estão aí gemendo para que os seus filhos amem ao Senhor e já fez de tudo, mas ele não ama a Deus? Não falta nada, não falta comida, não falta casa, não falta água, não falta luz, não falta veste, não falta amor, não falta atenção, não falta nada, mas o filho não quer amar ao Senhor e o pai entra em desespero e diz: meu Deus, o que é que eu errei? Você não errou em nada, meu filho, você não errou em nada. Se você nessa noite estava carregando esse peso, em nome de Jesus, tira esse peso das suas costas, porque você não errou em nada. Mas o seu filho optou em não amar o Senhor. E às vezes a gente procura ajuda de um lado, procura ajuda do outro e não tem solução. Aí o que esse pai faz? Faz igual o salmista, ele confia em Deus, ele entra e ora: Senhor, eu não quero ser bênção na vida de outras pessoas e não ser bênção na vida da minha filha, na vida do meu filho, na vida da minha esposa. Quantos irmãos que são bênção na igreja, mas que a mulher não quer nada com Jesus? A pior tristeza. Porque a gente não quer viver de aparência. Imagina o rei Davi, um homem que recupera a Arca da Aliança, transforma Jerusalém na capital, toda aquela estrutura, conhecido, mas quando você olha para a casa de Davi, uma casa de cabeça para baixo. Ou seja, tinha uma reputação maravilhosa, mas a sua vida privada é um horror. A gente não quer ver isso. A gente quer que a nossa vida privada seja uma bênção. Você quer que a sua casa seja uma bênção. Você quer que os seus filhos sejam uma bênção. Você quer que sua esposa, seu marido seja uma bênção. Mas a gente precisa confiar em Deus e a gente precisa orar ao Senhor. Se você é um pai que tem dado amor ao seu filho, tem dado a palavra, tem dado o respeito, tira esse peso das suas costas, porque não tem nada a ver com você. Ele fez essa escolha. Porque não faltou nada. E uma das coisas que é magnífica em Deus é que Deus não obriga ninguém a seguir a Ele. É consciência. Se eu abdicar da minha fé, Deus continua sendo quem Ele é. Quem pede sou eu. Então o salmista ele disse: ó Deus, compadece de mim, pois há homens que me pressionam e oprimem, atacando de todo lado. A segunda coisa, independente da circunstância, confiar em Deus é sempre a melhor escolha. Confiar em Deus sempre é a melhor escolha. Mas o salmista, no verso 4, ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, ponho a minha confiança, e não terei medo. Quem me poderá fazer o mortal? Fazer o mortal aqui é o homem.
O que o homem pode fazer contra mim? O que o ser humano pode fazer contra mim? Em uma certa ocasião, Jesus orientando os apóstolos assim: ó, não tem mais ao homem que mata o corpo e não tem poder de fazer mais nada. Mas tenha medo daquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Os apóstolos também tiveram medo. Os apóstolos também tremeram na base. Mas Deus em Cristo os encorajou a confiar. E quando é que nós vamos precisar confiar em Deus? Diante das circunstâncias adversas. Quando é que você vai precisar exercer a sua fé providencial? É diante daquilo que você não pode fazer. Oh, Senhor Deus, dá-me paciência. Olha a oração que você está fazendo, irmão. Porque para que você exerça a sua paciência, algo tem que tirar você do controle. Para que a paciência que Deus te deu seja colocada em prática. Ó Senhor, dá-me sabedoria. Você vai ter que estar diante das circunstâncias na qual vai ser difícil lidar. E a sabedoria que você está pedindo, Deus vai conceder para você colocar em prática. Ó Senhor, dá-me fé. Para que você quer fé? Eles têm a fé salvífica, dessa fé que eu estou falando, mas eu falo da fé da providência de Deus. Você tem que estar diante daquilo que ninguém pode fazer por você, mas só Deus pode fazer por você. Ó Senhor, dá-me fé. Eu preciso dessa fé, eu preciso exercer a minha fé, eu preciso colocar a minha fé em prática. E o terceiro ponto que é maravilhoso, e aqui, se você não tomar cuidado, você vai cair nesse ponto. Só que você não vai cair, porque você vai tomar cuidado, amém? O terceiro ponto é isso aqui. Não se vingue. Você pode dizer assim comigo? Não se vingue. Deus é o justo juiz. Diga para você, Deus é o justo juiz. Não se vingar não é fácil. Porque nós somos cristãos, carregamos um livro conhecido mundialmente como Bíblia, cantamos músicas para Deus, mas no meio do pacote você é ser humano, você é de carne e osso, você tem seu temperamento, você tem os seus impulsos, e não se vingar não é fácil. Porque às vezes as pessoas projetam o mal. E aquelas pessoas que projetaram o mal, elas se colocam em uma circunstância que você tem a oportunidade de pagar o mal com o mal. Mas a orientação da palavra de Deus para nós é: não se vingue. O verso 7 ele diz: deixarás que eles escapem de sua culpa. O salmista faz uma pergunta: Deus, o Senhor vai deixar que eles escapem da sua culpa? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. É você não se vingar. Quando alguém pratica o mal contra você, até aí você está no lucro. Você está sofrendo mal, mas você está no lucro. Mas quando você reproduz o mal, você se torna igual. E isso é tão terrível, porque a pessoa, além de me machucar praticando o mal, me machucou praticando o mal e me corrompeu sem igual a ele, me prejudicou duas vezes. Aí Jesus diz assim: ó, se está tendo uma face, ofereça a outra face. Ah, pastor, mas eu não tenho essa fé para oferecer a outra face. Sai correndo. Porque a depender do tapa, se você oferecer a outra, você vai dormir. Você não vai arriscar. Mas a ideia ali não é que se alguém está te batendo, você está parado, olha para o amigo, glória a Deus, aleluia. Não, é não vale o mal com o mal. E essa era uma briga que tinha entre Malcolm X, Malcolm X e Martin Luther King. Porque eram dois homens que lutavam com ideologia semelhante, mas cada um tinha uma forma diferente de enxergar. O Martin Luther King era um pacífico, e o Malcolm X era zangado com o Martin Luther King, justamente por isso. Ah, você está ensinando o povo a não revidar. Aí o Martin Luther King ele era acusado pelo Malcolm X, né, Malcolm X, por ser aquele cara que estava induzindo aos negros sofrerem nos Estados Unidos. E a ideia do Malcolm X era dizer: não, é olho por olho, dente por dente.
mal com X não. Se bater no negão, vai apanhar no negão. É essa a diferença. Aí o mal com X acusava o Marcos do técnico de político. Você é político e tal. Você é um cara político. Estamos fazendo uso da religião, estamos fazendo uso da fé, mas com ideologias totalmente diferentes na forma de combater a desigualdade, o preconceito, o racismo, a exclusão. A ideia não é que você vai apanhar e vai ficar apanhando, mas é não pratique o mal, porque quando o outro faz o mal e você reproduz, você se torna mal com ele. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente fica desesperado, parece que a gente não tem um livro chamado Bíblia. Ah, me amaldiçoaram. Aí você vai buscar um aconselhamento para resolver aquela situação. A Bíblia diz: ore por aqueles que te amaldiçoam, não precisa nem de aconselhamento, é só fazer o que Jesus mandou fazer. Então, amaldiçoando você, ore para aquela pessoa que está te amaldiçoando. Abençoe quem te persegue. E aqui o salmista deixa para nós essa lição: não se vingue. A terceira lição, a quarta, na verdade, acalme-se. Ninguém pode lhe fazer nada sem o consentimento de Deus. Você crê nisso? Você crê que ninguém pode fazer nada se Deus não permitir? Você precisa crer nisso. Porque se você não crê nisso, sabe o que você está dizendo? Que Deus é impotente. Se você não crê que Deus guarda a sua vida, você, ainda que não verbalize, você estará dizendo: o Deus que eu sirvo é um Deus que todo mundo faz comigo o que quiser, ele não controla nada, ele não me guarda, é um Deus fraco. Acalme-se. De onde veio Satanás de rodear a terra e passear por ela? Tem visto meu servo Jó, homem que tem ali descer assim do mal, com tudo que ele tem. Com tudo que ele tem. Permita eu arrancar tudo que ele tem para você ver se ele não vai negar. Olha que guerra espiritual, o diabo e Deus. Uma luta entre o Criador e a criatura, Deus Todo-Poderoso, e o Deus desse mundo, Satanás, e Jó sem saber de nada. Às vezes você está como Jó, a circunstância está te afligindo, você está sendo pressionado de todos os lados, e o diabo está dizendo que você vai negar, que você vai retroceder, que você vai recuar, mas você está firme, confiando em Deus, e vai dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Não pense que aquilo que ocorre com você é do nada, é coincidência, não, há um mundo espiritual. E às vezes você está como Jó, o diabo está querendo só uma oportunidade para você murmurar, para você negar, para você blasfemar, para você recuar, para você desistir da sua fé. Mas se você entrou aqui hoje pensando em parar, você vai sair daqui hoje com a sua fé renovada no Senhor. Amém. Com a sua fé estabelecida. Não preciso, pastor, saber, porque o Deus que você serve, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe como está a sua semana, Ele sabe o que você tem escutado, Ele sabe o que você tem passado, e Ele se levanta ao seu favor. Então tudo que Ele tem. Aí Deus disse pro diabo: toca em tudo, leva tudo, agora só poupa a alma que a alma minha. Aí o diabo vai, perde filhos, perde estrutura financeira, abalou a vida de Jó. Qualquer crente amigo de Jó ia dizer: está em pecado. Aí não é esse bicho, o negócio vou ver com ele. A gente vê um tanto de coisa. Somos rápidos no juramento. Está em pecado. Não é esse bicho. Deus abandonou ele. Por isso que a gente tem que olhar as coisas com discernimento espiritual. A mulher de Jó disse: amaldiçoou teu Deus, morre. A gente acaba com a vida da mulher de Jó. Se coloca no lugar da esposa. Um Deus que seu marido serve, de repente tudo vai dando errado. Tudo vai dando errado. Aí Jó chega para a mulher e diz: como falas uma boca, assim fala tu. Ele não chamou ela de novo. Como falas uma boca, ou seja, você está falando sem sentir.
Mas a aprovação faz isso, ela deixa a gente delirando. Tem prova que é tão pesada que você começa a delirar, fala besteira, fala sem pensar, fala coisas sem sentido, lança as palavras ao vento, como fala os malucos, assim fala tudo. Aí Jonas diz assim: não saiu do meio da minha mão, não voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Sabe o que aconteceu ali? Satanás foi humilhado na adoração de Deus. Glória a Deus. Acalme-se. Ninguém pode te fazer nada sem o consentimento de Deus. Acalme-se. Descanse o teu coração. Saiba que Deus é um Deus de livramento. Saiba que Deus é um Deus de livramento. Não desista da sua fé. Não abra mão do seu Deus. Se o pecado que você está enfrentando, ele é um Golias na sua vida, se tranca e conversa com Deus. Não se deixe ser vencido pelo mal. Vença o mal com o bem. Ontem aconteceu algo interessante. Nós fomos comprar uma peça no carro e quando nós retornamos, eu peguei o celular e coloquei o celular no teto do carro. Aí estava vendo eu, Luiz, todo mundo dirigindo, conversando, dirigindo. Aí passou um carro semelhante ao meu, um Cobalt. E aí o motorista buzinou e fez assim: não conheço ninguém em São Paulo. Apesar que o mundo é pequeno, dizem que o mundo é pequeno, outras pessoas discordam, dizem: não, o mundo não é pequeno, você tem pouco dinheiro. Então você vai ter o mesmo lugar que o outro pobre vai. Aí você diz: o mundo é pequeno, né? Eu não conheço algo, porque eu quero encorajar você que a gente cria na televisão, que cria maldade, mas ainda tem gente do bem desse mundo, pessoal. Ainda tem gente bacana desse mundo. Esse motorista sinalizou para mim, eu acho que eu passei por algum radar, ele tomou uma multa, ele que me dar um sinal, e eu fiquei com aquilo na mente. Ele fez a volta com o carro, pegou o engarrafamento, veio logo pela cidade e falou assim: seu celular está em cima do carro. Aí eu sentava no carro, coloquei a mão e peguei o celular. E aí fiquei pensando, né? Aí ele fez a volta e ele veio. E ele ganhou o dia dele, eu não tenho dúvida, aquele cara ganhou o dia. Eu tenho quase certeza que ele compartilhou com alguém. Rapaz, o cara deixou o celular em cima do teto, eu fiz a volta e tal. Quando você faz o bem, é legal. Mas ele poderia ficar atrás esperando só o celular cair e ele pegar. Mas ele é assim. Existe pessoas do bem, pessoal. E você é uma dessas pessoas. Então, quando alguém praticar o mal, não reproduza o mal, não se vingue. É difícil, é uma tentação. Você vai querer se defender, você vai querer se justificar, você vai querer procurar, você vai querer procurar bem. Entra no seu quarto, pastor, mas o meu quarto dorme 5 cabeças, vai para lá. Mas na minha casa não tem laje, vai ao banheiro. Mas o banheiro é coletivo, procure um lugar e rasga o seu coração diante de Deus. Mas não caia, não abra mão da sua fé, não desista da sua fé, não pratique o mal que chegou até você. Apesar do medo, confie em Deus. Talvez você vai se deparar com circunstâncias nessa semana que você vai lembrar. E o medo vai bater a porta do seu coração, mas o Espírito Santo, ele vai fazer assim: filho, confie em mim. Confie em mim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava sem trabalhar, eu fui participar de uma entrevista de emprego, já tinha participado de várias entrevistas de emprego, nada da porta se abrir. A gente fica meio atormentado com isso, né? Aí, quando eu fui participar da entrevista no Carrefour, aí quando eu entrei para participar da entrevista, já estava cansado de guerra, várias entrevistas, só não. Aí quando eu entrei na sala, conversei com a líder da segurança, tudo certinho, ela tudo bem, vai a nossa ligação.
Ela olhou para o meu currículo e falou assim: tem uma dificuldade, eu perdi emprego aqui em São Paulo por causa disso. Porque ele olhou para o meu currículo e falou assim: cara, você não vai ficar aqui muito. Aí minha cunhada na Bahia falou: você tem que tirar algumas coisas do seu currículo, deixa só 5 graus. Fui levar para uma outra empresa de segurança e o meu colega falou: cara, meu gerente ganha 4 mil e não tem a metade do que você tem, ele não vai contratar você. Eu digo: vou ter que tirar um pouco do currículo. Aí o Carrefour me deu a oportunidade. Só que diante de tanto não, você já sai assim pensativo na vida. Aí depois que o Carrefour me contratou, a pessoa que me recebeu falou assim: quando você chegou aqui para participar da entrevista, concorrendo com os outros 2 candidatos, a gente já sabia que você seria aprovado. Mas eu estava temendo. Sabe por quê? Eu não sabia. É assim que Deus faz. A circunstância vem, você fica tremendo, chorando, parecendo um bebê. E Deus está dando risada porque Ele já sabe que a vitória é sua. Mas você está chorando porque você não vê a vitória, você vê a aflição, você vê a angústia, você vê o gigante. Mas Deus já sabe. É como disse um determinado pregador: eu li as últimas páginas da Bíblia Sagrada e Deus vence no final. Eu li as últimas páginas da Escritura e Deus vence no final. E às vezes é assim. As circunstâncias batem de um lado para o outro. E Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe. Porque Deus sabe lá na frente, você não sabe. Aí a gente fica aflito, fica angustiado. Confia em Deus. Não tem como esquecer quando eu cheguei aqui. Eram 10 pessoas no máximo. Eu lembro do Fábio, eu lembro da Sabrina, eu lembro da Leia, eu lembro da Kelly, eu lembro da Carla, eu lembro do Jair. A Leia disse que a igreja encheu naquele dia porque minha família chegou e aquele povo eu tinha que história para contar. Teve um dia na ilha que estava lotado com todo mundo, ainda tinha uma Leleco, uma cadela e 2 galinhas dentro do carro. A vontade do motorista que ele não espaço com ninguém. E às vezes você Deus ficou preocupado: tem que ter um pastor, tem que ter um pastor. E Deus já estava vendo vocês hoje aqui, ó. E a preocupação de hoje que nos aflige, Deus já está vendo lá na frente. O que é que nos cabe? Confiar. Confie em Deus. Não desista da sua trajetória cristã. Mas eu não sou o cristão que eu queria ser. Eu estou junto com você. Eu não sou o cristão que eu queria ser. Mas eu também não sou aquele cristão começo. Ou vamos ver. Se coloque em pé. Você vai louvar o Senhor nessa noite. E você vai dizer: creio que tu és a cura. Você vai esquecer quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo. Você não veio aqui para assistir o culto, você veio aqui para prestar o culto. Você veio aqui para aproveitar. Imagine que você está em um posto de gasolina, eu quero dizer, enche o tanque, porque segunda-feira eu sei que está preparado para mim, para você. Eu não sei o que essa semana tem preparado para mim, para você. Mas nesse momento eu quero encorajar você a se jogar nos braços do Pai em oração. Faça